Bom dia, bom dia. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Instituto de Desenvolvimento de Vidas. Momento em que a nossa igreja para estudar a palavra de Deus. E nós vamos, nesta manhã, dentro do assunto doutrina da igreja, abordar o seguinte tema, né? O batismo e a ceia do Senhor. O batismo e a ceia do Senhor. Em primeiro momento, eu quero dizer que nós entendemos que o batismo e a ceia do Senhor não é um sacramento, mas sim uma ordenança, uma ordem deixada pelo Senhor Jesus. Queridos, e para falar desse assunto, sobre o batismo e a ceia do Senhor, nós temos aqui um pequeno roteiro. Aparentemente, parece ser grande, mas são perguntas e respostas que nós iremos estar aqui respondendo e vamos tirar todas as dúvidas possíveis. Tá ok? Então, a gente aqui nesse roteiro, nós vamos falar o que é o batismo, o que significa o batismo, o que representa o batismo. Eu sei que muitos já têm estas informações. Aparentemente, parece ser uma aula bem trivial, mas vamos abordar algo que, de repente, você não ainda havia ouvido falar. Então, quem deve ser batizado? É uma pergunta que muitos pais fazem para mim quando tenho um filho junior, um filho adolescente. O outro tópico é, o batismo salva? E aí? O batismo, ele salva ou não? Nós vamos ver isso nesta manhã, nesta aula aqui, se o batismo, ele realmente, se ele salva ou não. E qual é a forma correta de uma pessoa ser batizada? Qual é essa forma? Então, a gente vai ver aqui também. E depois nós vamos partir para o que é a ceia. O que é a ceia? Qual o significado da ceia? Doutrina acerca da ceia. Você sabe quais são as doutrinas acerca da ceia? Nós vamos ver quais os tipos de ceia na nossa denominação, na denominação batista. E, por fim, quem pode participar da ceia? Nós vamos conseguir, dentro do tempo que é previsto, abordar essas perguntas e vamos ter essas respostas até o final da nossa aula. Fique conosco, não saia. E você que entrou, olha, dê um like aí, faça o seu comentário, para que a gente possa estar aprimorando cada vez mais. A nossa intenção aqui é aprendermos juntos. Nós não sabemos de tudo, mas com a sua ajuda, vamos fazer um IDV, Instituto de Desenvolvimento de Vidas, cada vez melhor. Então, vamos lá, começando pelo batismo. O que é o batismo? O que é o batismo? Em primeiro lugar, como já falei anteriormente, o batismo é uma ordenança deixada pelo Senhor Jesus. Foi o mestre, o nosso mestre, que deixou. E quando eu for falar disso tudo, eu vou procurar da base bíblica. Vou procurar mostrar, né, já que é uma ordenança, é uma ordem, aonde que está escrito. Então, estarei dando uma base bíblica. E vocês podem ver, já que eu falei que o batismo é uma ordem, é uma ordenança deixada pelo Senhor Jesus, vejamos o que diz em Mateus 28, 19 e 20. Olha só o que diz Mateus. Portanto, vão e façam. Faça o quê? Discípulos. Então, a palavra de Deus nos comissiona, nos manda ir e fazer discípulo. Mas é parar por aí? Não. Olha, diz, vão e faça discípulos de todas as nações. E a gente pode fazer um link lá com Atos 1:8. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia
e Samaria, e até os confins da terra. Então a gente pode fazer um link, olha, precisamos fazer discípulos. Vão, é uma ordem deixada pelo Senhor Jesus, e façam discípulos aqui, ali e acolá. Mas não para por aí, ele fala, batizando-os. Batizando-os. Então, eles, depois de se tornarem discípulos, precisam ser batizando-os em nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhe ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, foi uma ordem. É por isso que nós temos que o batismo e a ceia, elas são uma ordenança. Mas o que é o batismo ainda? O batismo, queridos, é você externalizar para o mundo. Quando eu falo mundo, é para os seus familiares, é para os seus amigos de trabalho, de escola, é para os seus vizinhos, é externalizar aquilo que aconteceu dentro de você. Um dia o Senhor Jesus entrou no seu coração e modificou aquele coração de pedra em um coração de carne. Ele fez com que o seu coração fosse transformado, a sua vida fosse modificada. Então isto é o batismo, externalizar para o mundo aquilo que aconteceu interiormente contigo. E a palavra de Deus, bastante conhecida, nos diz, lá em 2ª, carta de Coríntios, 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas para trás ficaram, e eis que tudo se fez novo, ou se faz novo. Então, quando você está se batizando, você está dizendo para o mundo, para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus vizinhos, olha, as coisas velhas para trás ficaram, e a partir de agora, eu quero ter uma nova vida, e uma nova vida em Cristo Jesus, pois vão surgir coisas novas em minha vida. E é nisso que simboliza o batismo. E o que representa, então, o batismo? Qual a representatividade do batismo na vida do cristão, na vida do discípulo? Nós temos uma figura aí, olha, da menina sendo batizada. E eu quero dizer que o batismo significa morte, sepultamento e ressurreição. O batismo significa morte, sepultamento e ressurreição. Olha, morte para o mundo. Nós morremos. Se lembra do versículo que nós falamos anteriormente, 2 Coríntios 5,17? Portanto, agora eu sou uma nova criatura, as coisas velhas passaram e eis que tudo se faz novo. Então, eu morri para o mundo, eu morri para a carne, as coisas carnais. Eu vou ser sepultado. No momento do batismo, eu estou sendo sepultado. Eu estou sendo sepultado. E, da mesma forma que eu estou sendo sepultado, se eu estou sendo sepultado é porque eu morri, mas da mesma forma como o Senhor Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, nós também vamos ressurgir uma nova criatura. Então esse é o simbolismo do batismo, morte, sepultamento e ressurreição. Da mesma forma que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, ele foi sepultado lá no túmulo de José de Arimateia, mas só que ele não ficou restrito, não ficou preso ali naquele túmulo, ele ressuscitou, e nós também, simbolicamente, através do batismo, nós iremos ressurgir uma nova criatura, porque as coisas velhas
precisam ficar para trás. Se eu mentia, eu não posso mentir mais. Se eu adulterava, eu não posso adulterar mais. Se os meus comportamentos não são condizentes com uma nova criatura, olha, precisa mudar, precisa alterar. Se lembra que eu falei que o batismo é externalizar, mostrar para o mundo? Então você agora, com as suas atitudes, com as suas ações, você precisa mostrar para o mundo que você é uma nova criatura. Olha o que representa o batismo baseado em Romanos 6,4. Nos diz o seguinte: portanto, nós fomos sepultados. Se nós fomos sepultados, é porque nós morremos. Olha, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Então, é simbólico, é uma simbologia, né? Morte, sepultamento por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida, vivamos em novidade de vida. Então, a partir desse momento que nós fomos sepultados, porque morremos, quando ressurgirmos, nós iremos viver uma nova vida. E quem deve ser batizado? Quais são as pessoas? Uma pergunta que muitos pais me fazem, né? Principalmente quando tem junior na família, adolescente. Quem é que deve ser batizado? Olha, eu quero dizer para você, qualquer pessoa pode ser batizada. Qualquer pessoa, pode ser um junior, aí a gente está vendo alguns juniores, pode ser adolescente, aí nós temos a classe dos nossos adolescentes, pode ser um jovem, pode ser um adulto, desde que tenha a consciência do ato que está fazendo, do ato que está realizando. Então, tem que ter a consciência. Ele tem que saber do que está fazendo. A pessoa precisa entender o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não pode ser porque o pai mandou, porque o esposo é salvo, eu vou querer também me batizar para ser salva. Não, a pessoa precisa ter a consciência do ato, entender o sacrifício feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário e, principalmente, crer. Essa é a palavra, precisa crer. Olha o que diz João 5,24. O Senhor Jesus que diz: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, se você crê no sacrifício, tem consciência do que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, olha, qualquer pessoa pode ser batizada. E por que nós não batizamos? Nós, denominação batista, não batizamos criança. Por quê? Né, um recém-nascido de 2, 3, 4 meses, 1 ano, será que já tem consciência do ato que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário? Claro que não. Será que ele entende o sacrifício? Se eu perguntar para aquela criança se entende o sacrifício feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque ele morreu ali na cruz do Calvário, será que ele vai me responder? Aquela criança de 1 ano, de 2 anos, será que vai ter consciência? Será que ele já crê realmente? Então, nós não batizamos criança ou crianças por esse motivo, mas um junior, um adolescente que já entende, tem consciência do sacrifício feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário, olha, ele pode sim ser batizado. E eu falei que nós não batizamos crianças, mas nós fazemos a apresentação das crianças, né? O Senhor Jesus, ele foi apresentado no templo, e nós fazemos também a
a apresentação. E isso, olha, não quer dizer que a criança é salva, que a criança agora está batizada, não. É uma apresentação à igreja e diante do Senhor. Nós fazemos essa apresentação, é um momento que os pais se comprometem em educar, conforme diz Provérbio 22:6, ensina a criança no caminho no qual ela deva andar, para quando a criança envelhecer, não se desvie do caminho do Senhor. Então, os pais precisam ensinar, e esse momento ali nós fazemos com bastante alegria, é um momento gratificante para os pais, para os familiares, para o PGM, que acompanha muitas das vezes. Então, nós não batizamos, mas fazemos a apresentação da criança ao Senhor nosso Deus, da mesma forma como o Senhor Jesus Cristo foi apresentado no templo. Então, quem deve ser batizado? Junior, adolescente, qualquer pessoa, desde que tenha consciência do ato, entenda o sacrifício feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário e crer, essa é a palavra-chave, crer no sacrifício feito pelo Senhor Jesus. E agora, o batismo salva ou não? E aí, o que você me responderia? O batismo salva? Eu falei que não. O batismo, olha, não salva. Não. Mas foi uma ordem deixada pelo Senhor Jesus. E se foi uma ordem, olha o que ele diz em João, capítulo 15. Deixa eu ver aqui, João, capítulo 15, 14, ou é 14, 15. Né? A referência que vai dizer é 14, 15. 14, 15, diz: vocês são meus amigos se fazem o que eu mando, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então foi uma ordem, eu quero ser amigo do Senhor Jesus, eu vou obedecer. O batismo salva? Não, mas foi um exemplo deixado pelo Mestre, pelo Senhor Jesus. Foi ele que deixou o exemplo. Nós podemos ver lá em Mateus 3, a partir do versículo 16, que vai falar sobre o batismo do Senhor Jesus. Ele deixou o exemplo. Quando ele chega para João Batista não queria batizá-lo porque se achava indigno. Ele não achava que era digno de desamarrar as correias das suas sandálias, quanto mais batizá-lo. Mas o Senhor Jesus foi batizado. Então, o batismo salva? Não, mas foi um exemplo deixado pelo Mestre, pelo Senhor Jesus. Se foi um exemplo, eu quero seguir o exemplo do Senhor Jesus. E terceiro lugar, o batismo salva? Não, mas o salvo em Jesus, ele quer ser batizado. O salvo em Jesus, ele quer ser batizado. Como assim? Ele quer externalizar, ele quer mostrar para o mundo aquilo que aconteceu internamente com ele. Ele quer, como se ele pudesse abrir aqui assim, olha o que o Senhor Jesus fez na minha vida, porque nós só enxergamos o exterior, né? E o Senhor não vê o interior. Então, o salvo, ele quer ser batizado. E se aqui, para poder dar base bíblica, que o batismo não salva, você está lembrado do sacrifício de Jesus? Jesus estava no meio, do lado esquerdo estava um ladrão, do lado direito, outro ladrão. E o do lado esquerdo ficava caçoando, zombando do Senhor Jesus, dizendo: olha, você não é o mestre? Você não é o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o ladrão da direita falava: ô homem, não faz isso não. Que isso, esse aí não fez nada para estar aqui. Nós fizemos, as nossas ações nos trouxeram para este lugar, mas esse aqui
nada fez. E aquele ladrão se vira para o Senhor Jesus e fala: Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. E o Senhor viu o coração, o intento daquele ladrão, e naquele momento, aquele ladrão ele foi salvo porque ele creu. E o Senhor Jesus não falou: opa, para tudo, precisamos descer, eu vou batizar esse ladrão e depois vocês continuam com o nosso sacrifício aqui na cruz. Não. Olha o que ele falou. Jesus respondeu para aquele ladrão da direita: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Eu lhe garanto, eu lhe dou a certeza que hoje mesmo, quando partirmos daqui, você estará comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Então, o batismo salva? Não, mas é uma ordem deixada por Jesus. O batismo salva? Não, mas é um exemplo deixado pelo Senhor Jesus. O batismo salva? Não, mas o salvo em Jesus, ele quer se batizar. Se lembra da grande comissão? Vão e façam discípulos, batizando-os. Então, o crente em Jesus, ele precisa ser batizado. E agora, qual é a maneira, já que eu tenho que ser batizado, qual é a maneira correta de uma pessoa ser batizada? Você está vendo a imagem aí ao centro, né, da pessoa que nós, batistas, achamos biblicamente que é a forma correta, que é a imersão. A imersão. Do lado esquerdo, né, não sei se eu estou conseguindo, né, aonde tem essa foto do aspersório, que é o instrumento usado pelo líder espiritual para batizar por aspersão, né, ele chuvisca, ele borrifa a água na cabeça da pessoa, né? E dessa forma ele batiza por aspersão. Então nós, batistas, cremos que a forma correta é batizar por imersão. Tem a forma por aspersão e tem a forma por efusão. Qual é a diferença de aspersão para efusão? Efusão é que a pessoa pega um instrumento ou uma vasilha, coloca água e, neste momento, derrama água na cabeça do batizando. Tá ok? Pode ser criança, pode ser adulto, mas ele pega um utensílio, coloca água e derrama na cabeça da pessoa. Aí, a forma chamada é efusão. E por aspersão, é borrifado a água na cabeça, é chuviscado, né? O sacerdote, o líder espiritual, ele borrifa água na cabeça do batizando. E nós fazemos por imersão. Por que por imersão? Pela própria etimologia da palavra. Batismo significa no grego baptizo. Baptizo, que significa imergir, mergulhar, colocar dentro de. Então, é a forma correta que nós entendemos ser bíblica. Nós mergulhamos a pessoa por completo para fazer valer o que está escrito em 2 Coríntios 5,17. Agora, pois, se estáis em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas para trás ficaram, e eis que tudo se fez novo. Então, a etimologia da palavra nos garante que é imergir. Então, logo, nós entendemos que o batismo é por imersão. Então, nós cremos que é a forma correta. Biblicamente, é por imersão. E a gente pode ver alguns exemplos na palavra de Deus, lá em Mateus 3,16, que é o batismo de Jesus. Diz assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água. Olha, se ele saiu, é porque ele teve que entrar no Rio Jordão. Se fosse para borrifar
chapiscar ou chuviscar uma água na sua cabeça, não precisaria ele ter entrado, ele simplesmente teria ficado à margem do Rio Jordão. E também, se fosse por efusão, não precisaria ter entrado, pegaria a vasilha, colocaria a água dentro da vasilha e jogaria a água na cabeça do Senhor Jesus. Mas a palavra diz, saiu da água, saiu da água. Se saiu é porque ele entrou, e se entrou, ele foi imergido, ele foi introduzido dentro do Rio Jordão. E outro exemplo é lá em Atos 8, 38 a 39, que vai falar sobre Filipe e o eunuco, o etíope, né? Que ele também, ele diz, olha, aqui existe água, o que me impede de ser batizado? A palavra de Deus diz que o etíope, ele estava viajando. Gente, qualquer pessoa que viaja naquela época, levava consigo um cantil com água, um odre com água para beber. Então, a palavra diz, quando saíram da água, se saíram mais uma vez, é porque eles entraram. Se não lhe tinha pego o cantil dele, olha, eu tenho água aqui comigo, eu carrego água aqui comigo. Olha, derrama na minha cabeça, salpica na minha cabeça, chuvisca na minha cabeça. Não, mas a palavra de Deus em Atos 8, 38, 39 diz, saíram da água. E mais uma vez, se eles saíram, é porque eles entraram. E se entraram, né, com certeza, Filipe introduziu ou imergiu o etíope dentro da água. Então, são bases bíblicas para dizer que a forma correta, a maneira correta da pessoa ser batizada é por imersão. Nós entendemos, nós batistas entendemos que a forma correta, segundo a etimologia da palavra, segundo, né, aqui, bases bíblicas, que é por imersão. Bem, vamos caminhar um pouco mais, vamos ver então o que é a ceia. Nós vimos a primeira ordenança, que foi o batismo, e agora nós vamos ver a segunda ordenança, que é a ceia. Então, a ceia é uma ordenança. Lucas 22, 19 vai nos dizer, tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Façam. Olha, vocês precisam fazer em memória de mim. Então, isso é uma ordem deixada pelo Senhor Jesus. Mas também, além de ser uma ordem, uma ordenança, também é um memorial. Olha o que diz 1 Coríntios 1, 24. E tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória, olha, em memória de quem? Em memória do Senhor Jesus, até que Ele volte. Até que Ele volte para buscar a sua igreja. Então, a ceia é uma ordenança, a ceia é um memorial. Mas o que significa a ceia? Qual é o significado da ceia? Queridos, a ceia do Senhor significa o sacrifício feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário, por mim e por você. Então, a ceia nos traz à memória o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário. A ceia do Senhor é um momento para lembrar do novo, lembrar de novo, né? Lembrar novamente a todos os momentos que Ele morreu por nós. É lembrar constantemente. É um tempo para refletir e agradecer o seu sacrifício, o sacrifício feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário, e entendermos o seu verdadeiro, o seu real significado. Vamos ver então agora as doutrinas acerca da ceia. Nós temos 3 doutrinas acerca da ceia. Não sei se você já ouviu falar. A primeira doutrina é a transubstanciação. O que vem ser isso? Tem denominações, tem religiões que acreditam que o pão se transforma no corpo de Cristo e o suco de uva ou o vinho se transforma no sangue do Senhor
Jesus Cristo. Por isso que é conhecido como doutrina da transubstanciação, porque se transforma o pão no corpo e o suco de uva ou vinho no sangue do Senhor Jesus. E a consubstanciação, outra doutrina, é que tanto o pão e o vinho, naquele momento, recebe, quem participa desse momento é conferido graça. Como eu disse, nós não entendemos como sacramento, não confere graça. Não confere graça. Nós entendemos que a ceia é uma ordenança, é um memorial. Então, e tem a última doutrina, que é a memorial, é que nós adotamos, nós batistas adotamos como um memorial, em memória de mim, é que nós possamos trazer a lembrança, aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, para nos dar a vida eterna. Vamos caminhar mais um pouco e vamos ver os tipos de ceia na nossa denominação. Eu não sei se você já ouviu falar, mas na nossa denominação, a forma de celebrar a ceia são quatro modos de celebrar a ceia. A primeira é a ultra restrita. O que significa isso? Que quando a igreja, e isso tudo foi aprovado pela igreja, tá ok? Quando a igreja vai celebrar a ceia, quem celebra na forma ultra restrita, somente os membros daquela igreja local é que pode participar. É ultra restrita, somente aquelas pessoas poderão participar da ceia. Se vier um irmão lá da igreja do Santarém, do Pirangi, da PIB de Natal, e nesse dia for ceia, nessa igreja que celebra da forma ultra restrita, eles, mesmo pertencendo à denominação batista, da Convenção Batista Brasileira, eles não poderão participar da ceia do Senhor. Então, somente os membros da igreja local. A restrita já permite que os membros da igreja local e outros membros de outras igrejas batista, da denominação da Convenção Batista Brasileira, podem participar da ceia restrita. Então, irmãos da igreja local, mas outros irmãos da mesma denominação, da mesma convenção. A ceia livre, a forma de celebrar livre, é a qual nós adotamos, por isso que eu coloquei IBCJ, nós adotamos a celebração da ceia livre. O que significa? Os irmãos da igreja local, outros irmãos de outras igrejas da mesma denominação e outros irmãos de outras denominações, presbiteriano, assembleia, então podem participar, se vierem, eles estão também, eles poderão participar desse momento de comunhão que a ceia representa. E a ultra livre, igreja local, irmãos da mesma denominação de outras igrejas, irmãos da nossa denominação de outras igrejas e qualquer outra pessoa, sendo crente ou não, aí já é ultra livre, todos podem participar. Mas será que todos podem participar mesmo? Quem é que pode participar da ceia do Senhor? Para finalizarmos, para estarmos encerrando. Se você, se você aceitou a Jesus no seu coração como Senhor e Salvador, reconheceu o sacrifício dele, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, e está em plena comunhão com Deus e com a sua igreja, com os irmãos da sua igreja, você pode participar da ceia do Senhor. Mas, em primeiro lugar, você precisa estar em comunhão na vertical e comunhão na horizontal, para poder participar da ceia do Senhor. É importante compreender o que Jesus fez por você. A ceia é para quem é salvo.
Então, se você já foi salvo, conforme diz lá em Romanos 10, 9, olha, se com a tua boca você confessar que Jesus é o Senhor e em seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se você já fez isso, creu, olha, você já tem garantido o teu nome escrito no livro da vida. Então, queridos, não tem sentido alguém tomar a ceia se não acredita ou não aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque a ceia é mostrar o que Jesus Cristo fez na tua vida, é mostrar que você já aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tomar sem crer é desrespeitar o Senhor Jesus. A Bíblia diz que é errado. Olha só o que diz a Bíblia. Por isso é importante se examinar antes de tomar a ceia. 1 Coríntios 11, 27 e 28 vai dizer. Quer dizer que se eu me aborrecer com meu irmão, brigar com a minha esposa, eu não posso participar da ceia? Não, nem é isso que o versículo diz. Ele diz, olha, examine-se, está errado? Se conserte lá com seu irmão e venha participar da ceia. Se você fez algo que desagradou a Deus, olha, examine-se primeiro, olha, se conserte com Deus, peça perdão. Quando eu falei sobre pecado, lá em 1 João 1,9 nos diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se errou, peça perdão a Deus. Se errou com seu irmão, ele não está ali, olha, faça um voto a Deus, Senhor, eu vou participar da ceia, mas quando eu sair daqui, eu vou procurar o meu irmão para poder pedir perdão a ele também, porque eu o feri, meu coração aqui não está bem comigo, eu preciso resolver isso com meu irmão. Então, queridos, nós falamos aqui, não procuramos abordar tudo, mas demos uma pincelada aí sobre o batismo, essas duas ordenanças deixadas pelo Senhor Jesus, o batismo e a ceia do Senhor. Então nós vimos o que é o batismo, nós vimos o que representa o batismo, nós vimos aqui quem deve ser batizado. Uma criança pode ser batizada? Não, não pode, porque não tem consciência dos seus atos. O batismo salva? Nós vimos que não, mas o salvo, ele precisa ser batizado. A gente viu a forma correta de uma pessoa ser batizada, que é por imersão. E depois nós entramos na outra ordenança, que é a ceia. Nós vimos o seu significado, nós vimos as doutrinas acerca da ceia, né? Transubstanciação, consubstanciação e memorial. Nós falamos também aqui quais os tipos de ceia na nossa denominação batista: ultra restrita, restrita, livre e ultra livre. E por fim, né, nós vimos quem pode participar da ceia do Senhor. Pessoas que estão bem com o nosso Deus na vertical e que está bem também na horizontal com o seu próximo. Olha, eu quero finalizar dizendo que nós estamos estudando doutrinas da igreja. Isso tudo que está sendo falado é concernente o que acontece à igreja. Então não percam as outras aulas, porque teremos outros professores, com certeza, abordando assuntos pertinentes à doutrina da igreja, que vai edificar a sua vida. E eu gostaria de estar encerrando, orando ao Senhor nosso Deus, para que Ele possa, cada dia mais, nos iluminar, para quando nós lermos a sua palavra, possamos entendê-la. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, ó Pai, porque estivemos aqui aprendendo um pouco mais daquilo que a Tua palavra nos ensina acerca do batismo e acerca da ceia.
fica conosco, toma o meu irmão, toma a minha irmã, toma o meu amigo, toma a minha amiga que está ouvindo, ó Pai, aprendendo um pouco mais da sua palavra. Ó Pai, derrama da sua graça, graça sobre a vida deles. Esta é a minha oração que eu faço no nome do teu Filho Jesus, agora e eternamente. Amém e amém. Até uma próxima aula. Que Deus vos abençoe.